Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Você que chegou aqui agora de paraquedas, eu espero que você continue aqui comigo para assistir o meu conteúdo, beleza? Pessoal, eu ia aqui sozinho agora, ia pensando, e vou falar que nem se fosse um testemunho meu, certo? Pra a gente ver e quem é o ser humano, quem são os seres humanos, nós, eu, você. E nem todo mundo tem um coração bom, nem todo mundo tem um coração ruim. Todos sabem disso. Mas enfim, eu vou falar aqui. A minha situação que eu tava lá em Natal, tava trabalhando de Uber, a situação muito ruim. Chegou uma hora que a correia precisou de trocar a correia dentada e o dinheiro do aplicativo não estava dando mais para consertar o carro, para fazer a manutenção do carro não estava dando mais. E eu cheguei lá na oficina, perguntei o cara ainda me lembro como se fosse hoje, 300 e alguma coisa, correia dentada e óleo e tensor. Aí eu disse, rapaz, não vai dar pra me fazer não tinha o dinheiro. E eu nunca gostei de usar cartão, eu sempre gostei de fazer minhas coisas à vista, no cacau. Aí fiquei, rapaz, e fui pra casa e almocei, depois fui trabalhar de novo e pensando, digo, rapaz, isso aqui não dá mais pra mim. Chegar uma hora de você estar trabalhando num serviço que você não estava mais dando conta de fazer nem a manutenção do seu carro, que era a sua ferramenta de trabalho, as coisas estavam ruins. E eu falando pros caras que não tava bom, e os caras ficavam, não, mas vai melhorar, isso vai ser bom. Quando eu chegava reclamando, ali naquela mesa, a gente tomando um cafezinho, tinha gente que ele tava adorando porque eu tava reclamando, entendeu? Tava adorando porque eu tava reclamando. Então, aonde é que eu quero chegar? Às vezes não é bom você contar tudo da sua vida, entendeu? Não é bom. Isso é realidade, isso é fato verídico. Não conte. Se você foi pagar uma luz, faltou 50 centavos e você não pagou, fique calado. Porque se você contar para alguém que você foi pagar a luz e você não conseguiu pagar por conta que faltou 50 centavos, ele vai ficar ali, ele vai chegar, por que você não ligou para mim quando eu lhe dava os 50 centavos? Mas ali dentro deles está uma alegria, se ele tá ferrado. Então era assim o que estava acontecendo comigo. E eu tinha um colega, vou até citar o nome dele aqui, Vandi, um colega meu que trabalhou comigo na empresa, a Cioli. E foi passando e o negócio imprensado. E do nada Vandi ligou pra mim. Do nada. E isso eu vou dizer a você, para depois vocês entenderem. Vandi ligou pra mim, Renato, seu Rafael tá precisando de um motorista para ir para Recife, você quer? Como é que você tá aí? Eu disse, meu amigo, eu vou na hora. Você vai mesmo? Eu digo, eu vou na hora. É para ir quando? Não, eu vou mandar seu número para ele e ele vai falar com você. Mas antes disso que eu vou falar de seu Rafael, sabe o que foi que aconteceu? Eu
pedindo a Deus, sozinho: Senhor, abre a porta pra mim. As coisas tá cada dia pior, as coisas tá apertando pra mim. Esse Uber não tá dando certo. Já tô com 2 anos aqui, nunca consegui nada com esse Uber. Abre as portas pra mim. E outra, eu não queria voltar pra caminhão mais, que quando eu tinha saído de caminhão, eu tinha feito uma jura pra mim mesmo. Eu digo: Deus, eu não quero mais caminhão pra mim, eu não quero mais bater carga, eu não quero isso. E às vezes, pra você correr atrás dos seus objetivos, você tem que ter o pulso forte também, entendeu? Porque as coisas tá ruim, não tá ruim, eu vou ter que voltar pra caminhão de novo. Esse caminhão, eu tô falando caminhão truque, que lá na empresa que eu trabalhava a gente batia, saía com 100, com 80 entrega, e a gente ficava carregando as caixas no ombro, subindo escada, descendo, um sofrimento só. E isso aqui, ó, nada. Vamos lá, voltar lá pro seu Rafael de novo. Eu pedindo a Deus: Deus, abre a porta, tá? E o Vandir ligou pra mim e passou o número de seu Rafael. Seu Rafael ligou pra mim: tem como você ir hoje? Eu digo: eu vou. Arrumei minha bolsa, chinela, comecei a puxar Gerdau. Depois a Gerdau não tava muito bom, a Gerdau, o dono do caminhão. Pra mim tava bom, tava ganhando dinheiro já. Aí saí da Gerdau, me colocaram dentro do porto. No porto foi aonde as portas se abriu. Conheci um cara lá, dono da empresa lá, Eric, um cara decente. Pra mim, hoje, foi um dos meus melhores patrões da minha vida. Tem que ser realista. Um cara excelente, gente boa. E fiquei lá no porto de Natal. Depois precisou de uma pessoa abrir o processo de uma empresa que ia abrir lá em Fortaleza. Eric me mandou pra lá. E tudo dando certo. Depois chegou um rapaz lá que começou a, tipo, vamos supor, ter atrito, entendeu? Não comigo, com outra pessoa. E eu vi que aquilo ali já ia começar a bagunçar, tal. Quando eu vi que aquilo ali não ia dar certo, a empresa dando certo, mas quando eu vi que chegou aquela pessoa, que nem a gente pode até se falar o inimigo, eu quis se livrar daquilo. Eu digo: aqui já não vai dar mais pra mim. Por quê? Vai chegar uma hora que não vai aceitar o pensamento dele com o meu. Ele chegou aqui agora e já tá querendo, né, chegar comandando. Então pra mim não vai dar certo. Então chegou a hora do vira-volta. Eu liguei para um colega meu que trabalhou comigo na Ciolo também, e falei pra ele que tava muito puxado. E lá nos containers, lá em Fortaleza, aí a gente trabalhava 24 horas. Era direto. Lá a gente passava 36 horas sem dormir, dormia 4 horas, depois arrochava de novo. Era desse jeito, muito puxado. E eu falei pra um amigo meu que tava aqui, e falei a ele a situação. Ele disse: não, se você quiser vir pra cá, você vem e dá tudo certo. Beleza. Eu falei pro Eric lá que não ia dar mais certo, tal. Liguei para o seu Rafael, dono do caminhão, entreguei o caminhão ao seu Rafael e já comecei o processo de vir para São Paulo. E quando foi para mim vir para São Paulo,
eu falei para o seu Rafael, eu vou para São Paulo e tô precisando de uma grana para mim ir para São Paulo. O que é que o senhor pode fazer? Ele disse, eu não tenho R$1 para lhe dar. Acho que é isso. Vendo o dinheiro de eu viajar, não tenho R$1 para lhe dar. Aí não me deu não. Isso, fui para São Paulo, liguei para Eric, liguei para seu Rafael falou que não tinha R$1 para me dar. Você pode fazer alguma coisa por mim? Eric, amanhã eu mando um dinheiro para você. Me mandou R$1.700. Eu não gosto nem de falar em... Como é que se diz? Não gosto de falar em dinheiro, em valores, né? E Eric me mandou R$1.700. E eu liguei pro colega meu. E o colega meu me deu uma carona para São Paulo. E foi eu e Léo, outro menino que tava lá em Fortaleza comigo também. A gente foi para São Paulo. Chegamos em São Paulo, fomos fazer as provas, fomos fazer teste, fomos fazer exame. Muito cheio de moído. Eu fui fazendo e graças a Deus deu certo. E aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar no vídeo. Quando eu peguei o caminhão, que eu passei uns 30 dias dentro de São Paulo, e depois peguei a primeira viagem para mim em casa, eu digo, eu chegar em casa nesse caminhãozão, todo mundo vai me dar parabéns. E eu cheguei todo empolgado. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Eu cheguei em casa, encostei esse caminhão lá em frente, lá em casa, fiz de tudo para levar o caminhão lá para casa mesmo. E eu encostei o caminhão lá em frente, lá em casa, deixei lá em casa o caminhão olhando para mim. Você sabe quantas pessoas olhou pro caminhão e pra mim e disse assim, parabéns? Nenhuma. Então é aí onde a gente tem que chegar. Você que tá aqui até agora no vídeo, escutou o vídeo todinho, teve essa paciência. É isso que eu digo a você. Não fale tudo. Quem veio me dar um parabéns foi o pai de Leonardo, que viajou comigo para São Paulo, que eu conheci ele na hora que ele pegou eu e o filho dele e foi deixar a gente lá no posto Dudu pra gente pegar a carona para São Paulo. Quando ele soube que tinha dado certo, ele ligou para mim e disse, Renato, parabéns, vai dar tudo certo. Que bom, tô muito feliz aqui porque deu certo. Então, quer dizer, eu vim receber um parabéns de uma pessoa que praticamente eu nem conhecia. Então é isso que eu quero dizer. Às vezes, aquelas pessoas mais próximas a você, às vezes eles não ficam felizes porque as coisas estão dando certo para você. Ele se sente mal. A verdade é essa. Entendeu? Eu não vou falar que é todos, não. Mas tem gente assim. Esses dias eu tava num grupo de WhatsApp. Grupo eu duro pouco tempo no grupo porque eu pipoco ligeiro demais. E eu não aguento ficar muito tempo em grupo não. E eu saí. Passei 2 dias no grupo que me botaram. E isso me botaram nesse grupo e me falaram que esse cara tava há muitos dias sem falar no grupo. E eu sem falar nada no grupo. Aí foi o cara citou uma situação lá,
falando em bexiga de política. E sem eu falar nada, fazia tempo que ele não falava no grupo, ele entrou no grupo lá, falou uma frase lá e disse assim: daqui a pouco o Renato fala merda aí, chega aí falando as bobagens dele, as bobeiras dele, porque agora ele tá ganhando muito dinheiro. Uma coisa que eu nunca tinha falado em valores, nunca eu falei quanto eu ganho. Eu não falo quanto eu ganho nem pra minha esposa. Eu não falo. Pra minha esposa que vive comigo, eu não falo quanto eu ganho. Entendeu? E ela trabalha na empresa. Ela nunca me disse quanto é que ela ganha e eu nunca perguntei. Entendeu? Então, é isso que eu falo a você. Às vezes tem muita gente que vê você trabalhando, ralando. Eu trabalho de domingo a domingo, trabalho de dia, trabalho à noite, e ninguém vê eu trabalhando de domingo a domingo. Ninguém vê eu trabalhando à noite. Ninguém vê que eu passo 60 dias fora de casa, né? Ele vê se eu chegar, comprar uma camisa nova, se eu comprar um boné novo, se eu comprar uma pulseira. Entendeu? Essa pulseira aqui é de uma reza. Uma reza muito importante que tem. Ó. Então é isso. Meu irmão comprou agora uma saveirozinha para trabalhar. Meu irmão mais novo. E eu disse a ele: aí é seu carro de trabalho agora? Parabéns. A gente tem que dar parabéns, porque ele conquistou aquela conquista, comprou aquele carro para ele trabalhar. E Deus que dê mais força a ele, saúde, para ele trabalhar e conquistar mais. Depois ele tá naquele carro ali, compra outro. Depois ele trabalha, conquista, vai conquistando as coisas. Então a gente tem que ficar feliz com o próximo. Se ele tá se dando bem, amém, graças a Deus. Se ele estiver bem, é uma coisa boa. Mas tem gente que ele não se conforma. E eu vou falar um negócio pra você com toda certeza do mundo. Gente assim, que não fica feliz com o resultado positivo dos outros, ele nunca sai de buraco não, meu amigo. Nunca sai de buraco. Cara, todo final de semana é indo pra saindo. Cara, não faz feira, só come em restaurante, só come quentinha, né? Eu só como aí na minha cozinha aí, ó. Raramente eu como num restaurante. Então, o cara não vê o tanto que eu economizo fazendo comer nessa minha cozinha aí. Daqui a pouco eu vou parar ali. Eu poderia parar aqui num posto de gasolina que tem aqui na frente e comer lá na conveniência. Você acha que eu não tenho condições de comer na conveniência? Tenho, mas eu não vou comer. Eu tenho um pão aqui, tenho um ovo aqui na geladeira, frito 2 ovinhos, como pão, faço um cafezinho, eu tenho aqui. Então eu economizo a gastar. Pra que eu economizo? Pra futuramente, se eu precisar, eu ter.
Entendeu? Não é ficar bancando uma de rico e sempre tá no fundo do poço. Então o que eu digo é isso: não fale o que você tá passando. Tá bom na sua vida? Tá. Então fique pra você. Tá ruim na sua vida? Tá. Fique pra você. A única pessoa que você deve falar as coisas é o homem lá de cima. É Deus. Deus, obrigado por hoje estar dando certo. Obrigado. Você não sabe no dia da manhã, né? Hoje tá bom, mas amanhã pode ficar ruim. E só quem sabe disso é Deus. A gente não sabe. Então você agradeça a Ele. Deus, obrigado, hoje tá bom, graças a Deus. Será que até quando vai ser bom assim? Tá ruim? Tá. Senhor Jesus, me ajude, me dá uma força, me dá uma porta. Abre uma porta pra mim. Não fale nada, não. Um dia, fazia mais de 5 anos que eu comprava. Hoje faz mais de 11 anos que eu compro lá. E já fazia mais de 5 anos que eu comprava carne lá nesse supermercado. A gente chama lá JM Carnes, lá em Parnamirim. E eu fazia mais de 5 anos que comprava carne lá. E um dia eu fui fazer uma compra, faltou 25 centavos. E na hora que eu fui pagar a conta, faltou os 25 centavos. Eu disse: Maria, deixa aí, depois eu pago esses 25 centavos. Não, você não tem um cartão aí pra passar, não? Eu tava com dinheiro de pagar à vista, mas faltou 25 centavos. Eu digo: não, vou passar o cartão só por causa de 25 centavos. Não, passa o cartão é melhor. Diga aí, 25 centavos. Ela não me vendeu a compra à vista, porque faltou 25 centavos. Então, valorize 25 centavos. Porque às vezes 25 centavos você não anda no ônibus, 25 centavos você não paga um Uber, 25 centavos você não compra um pão. Então valorize, 25 centavos, valorize. Entendeu? Então é isso, gente. Só uma forma de se expressar um pouco, não é? Eu falo a vocês, eu digo a vocês, com certeza eu deixei, sabe, de falar as coisas. Já sofri demais, sofro até hoje, mas assim, meu sofrimento aqui hoje tá longe de casa, não é? Eu acho que só. Mas eu tudo que acontecia na minha vida eu falava. E tem gente que gosta disso. E você fale. Tem gente que quando você fala que as coisas não tá boa, menino, pra ele tá no céu. Ele diz: não, pra mim também não tá bom, então pra ele também tá ruim, tá bom demais. Entendeu? Aí vamos pensar assim, não, gente. Vamos pensar mais em Deus. Pensar mais em Deus e vamos pedir a Deus que dê certo para todo mundo. Pedir a Deus que tire esses pensamentos dessas pessoas, né? Vamos pedir a Deus que dê certo para mim, dê certo para você e dê certo para ele. Entendeu? Mas mesmo assim, nós pedindo a Deus, eu bato na mesma tecla: não conte nada
da sua vida. Principalmente valores. Valores. Se você ganhar R$100 por dia, se você ganhar 50 centavos por dia, não falha ninguém. Beleza? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a vocês que ficou aqui até o final do vídeo. Esse conteúdo que eu falei agora, não costumo fazer, entendeu? Foi só um desabafo, beleza? E agradeço a você que você ficou aqui até o final. A gente que tá aqui às vezes fala as coisas que pensa, fala as coisas que não pensa, e assim vai, né? A gente tá no dia a dia, sozinho, no trecho, na estrada. Você às vezes precisa de um diálogo, uma conversa. E você vai conversando com seus amigos aqui seguidores do YouTube. Beleza? Agradeço mais uma vez de você estar aqui até o final do vídeo. Agradeço a você que está desde que eu abri o canal. Só gratidão a vocês. Beleza? Um abraço a todos, um beijo. Um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana, certo? Eu acredito que talvez eu não consiga jogar esse vídeo hoje por causa da internet, certo? Mas ficamos por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Jesus abençoe. Valeu!